Só que o que elas conferiram, na verdade? Apenas, vamos dizer, a lógica interna de um raciocínio. A conexão desse raciocínio com os fatos pode ser verificada através de experimentos, mas os experimentos jamais vão reproduzir a situação inteira. São apenas experimentos que esquematicamente coincidem com a primeira situação em um ou dois pontos. Ou seja, mesmo a verificação experimental do raciocínio lhe dará uma certeza muito precária. E curioso, nós estamos há 4 séculos criando uma civilização que só confia nisto. Veja, por exemplo, se você viu um sujeito dar uma facada no outro, só tinha você ali presente. Você viu. Quer dizer, não foi pura percepção, porque você percebeu toda a conexão causal, tá certo, entre o ato assassino, né, a facada e o efeito mortal que aquilo teve sobre a vítima. Então há um raciocínio ali. Mas esse raciocínio não foi feito nem com imagens na sua mente, nem com signos, nem com palavras. Foi feito diretamente com os fatos que eu estava percebendo. Ou seja, era a lógica interna dos fatos que está se mostrando para você. Suponha que as pessoas ponham em dúvida o seu testemunho e queiram provas. Então elas vão construir milhares de conexões lógicas possíveis e inventar experimentos que devem coincidir com aquela situação em um ou outro ponto esquemático. Por exemplo, o sangue que estava na faca era do mesmo tipo do sangue da vítima. E você percebe que isso é apenas um elemento da situação inteira. E se você for pegar elemento por elemento, você jamais vai reconstituir a situação inteira. Serão sempre pedaços que, por sua vez, terão que ser conectados mediante outras construções lógicas. E por que nós confiamos nisso? Nós confiamos nisso, primeiro, porque somos nós que inventamos e nós temos o domínio do pensamento. E acreditamos que o domínio do pensamento é o domínio sobre a realidade. Segundo, porque aquilo pode ser reproduzido por outras pessoas e as pessoas confirmam o que nós estamos dizendo. Então, ou seja, nós estamos preferindo 1 milhão de confirmações indiretas parciais antes que a exibição direta e completa do fato. Ou seja, nós estamos completamente loucos. E isto é o que nos últimos 4 séculos se chama de ciência. Todo o edifício da nossa ciência é baseado nisto. Primeiro, a confiabilidade maior do indireto sobre a da construção indireta sobre a percepção direta. Segundo, a confiabilidade do testemunho coletivo daqueles que fazem o mesmo raciocínio que você e confirmam e, no máximo, conseguem verificar experimentalmente um ou outro ponto de coincidência entre o seu raciocínio e o fato. Bom, isto é assim porque toda esta atividade científica é uma atividade social onde o que se busca é a confiabilidade coletiva de certas coisas. Agora, se nós não estamos buscando confiabilidade coletiva, se nós não estamos fazendo questão de que todo mundo acredite em nós, mas nós estamos interessados em obter o conhecimento para nós mesmos, então é claro que é a primeira modalidade de conhecimento que deve nos interessar. Ela pode te dar a certeza total e absoluta, mas você não vai poder, dificilmente você vai poder transpor esta certeza de tal modo que ela se torne confiável para outras pessoas. Está compreendendo? Então, todo o esforço da filosofia, pelo menos na Grécia, foi a de habilitar as pessoas a perceber a realidade. Para Aristóteles, que foi o sujeito que codificou a lógica pela primeira vez, ele sabia perfeitamente que de tudo o que fora percebido na esfera dos fatos, só uma parte mínima era transposta na demonstração lógica. E ele sabia perfeitamente a diferença entre a conexão lógica entre conceitos e a conexão fática entre entes e dados da realidade. Ora, note bem que o processo, aquela percepção que o sujeito teve depois da 10ª jogada, e que é uma percepção que não foi ele que montou na mente, mas ele percebeu diretamente dos dados, seria impossível se esses dados não tivessem em si mesmos uma estrutura inteligível. Então você vê que a teoria de Aristóteles, que diz que as coisas têm uma forma inteligível, é inteiramente certa. Mas nós não podemos... Veja, quando nós criamos um conceito, nós estamos tentando
traduzir em palavras algo do que nós percebemos da forma inteligível dos objetos. Mas o conceito continua sendo apenas um conceito, quer dizer, uma criação da nossa mente. Ele não é uma apresentação, ele não reproduz o objeto, ele o representa. Representa quer dizer, o objeto está ausente agora. Ora, os conceitos são evidentemente inteligíveis. Tá certo? São inteligíveis para nós porque fomos nós mesmos que os criamos. Eles são, por assim dizer, translúcidos. Mas, uma certeza que você obtém a partir de um raciocínio que você montou com esses conceitos, continua sendo apenas uma certeza lógica, ou seja, a certeza da conexão entre conceitos. A ligação entre esses conceitos e a realidade continua problemática. Tanto que é preciso a ciência experimental para fazer o quê? Fazer com que, ver se a ordem lógica que você colocou nos conceitos toca a ordem dos fatos em alguns pontos seletos. Porém, no caso da primeira apreensão, foi a própria forma inteligível dos objetos que se revelou a você na sua plenitude. E se apresentou, vamos dizer, de modo imediato. Então, como não foi você mesmo não foi você que criou isso aí, você não pode reproduzir aquilo integralmente. Você está percebendo a lógica interna entre entes com as suas respectivas formas inteligíveis, mas quem criou isso foi Deus, isso veio de fora, não foi você que criou. Mas este é o domínio da verdade. A verdade é a conexão entre as formas inteligíveis dos seres em si mesmos. O resto é só pensamento. O pensamento pode tocar a verdade em certos pontos, mas ele não pode ser a verdade. Então, quando você estuda para ser um cientista ou ser um filósofo, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo conhecimento de maneira alguma. Você está desenvolvendo uma linguagem que lhe permite falar com outras pessoas do seu grêmio e obter delas a confirmação do que você está dizendo. E o objeto, o assunto, as coisas mesmas, estão completamente ausentes disso aí. Você vê, quando você se forma, por exemplo, você recebe o seu diploma de mineralogia, não tem nenhuma pedra ali presente. Só tem o grêmio dos mineralogistas, o reitor da universidade, etc, etc. Ou seja, você está se movendo não no terreno da relação com os objetos da sua ciência, mas no terreno das relações humanas. No terreno, portanto, da subjetividade coletiva. No terreno intersubjetivo, não no objetivo. Está compreendendo? A relação objetiva com a realidade é pessoal e intransferível e muda. É na hora em que o mineralogista pega a pedra e olha, e ela revela para ele a sua estrutura, portanto a sua composição, e portanto algo da sua origem, da sua história. Nesta hora que existe o conhecimento. Depois disso, só o que existe é, vamos dizer, a transfiguração disso em símbolos e a comunicação humana. E a perda nesse processo, que há nesse trajeto, é imensa. Então, muitos anos atrás, eu tive que colocar esse problema para mim mesmo. Eu digo, eu quero o conhecimento ou a comunicação. Eu quero saber o que as coisas são mesmo, ou eu quero ter um discurso que seja aprovado pela coletividade dos que acham que sabem. E vocês também vão ter que fazer esta opção. Então, aí eu percebi uma coisa muito importante. Você saber algo é saber algo que os outros não sabem. Se você só sabe o que os outros sabem também, tá certo? Então você está se movendo dentro da esfera de um recorte comum que vocês fizeram da realidade. Mas quando você está em face da própria realidade, que não foi você que criou, que não é você que domina, e dentro da qual você está, tá certo? Você está ao mesmo tempo diante dela e dentro dela, é ali que se dá o momento do conhecimento. No momento da percepção da realidade. A transformação disso em linguagem humana é um processo altamente complexo e falível.
Então eu tive que decidir isso aí. Falei, pô, mas daí eu vou perceber um monte de coisas, eu vou perceber a coisa com uma evidência incrível, e não vou poder dizer para ninguém, porque se eu não vou conseguir provar nada do que eu estou falando. Bom, você tem que escolher. Você pode provar uma parte mínima. Tá certo? Mas, digamos, a testemunha de um crime, ela não tem que provar nada, porque ela é a prova. Então, esse conhecimento do testemunho direto é dele que se constitui a substância da filosofia. Está compreendendo? E é por isso que um livro de filosofia jamais diz tudo o que tem de dizer. Com o tempo, você pode desenvolver uma habilidade muito grande de retornar dos textos à experiência, tá certo? E isso certamente o ajudará a você a fazer o processo contrário, que é você ir da sua experiência real até a expressão culturalmente eficiente. Tá certo? Mas você conseguir expressar a coisa de uma maneira culturalmente eficiente não quer dizer que você vai poder prová-la. Agora, você quer o conhecimento ou você quer a prova? A prova é uma coisa que você oferece para os outros. Por exemplo, a testemunha de um crime precisa de alguma prova? Não. Ela tem o conhecimento direto. Ora, anos atrás eu escrevi uma apostila chamada Inteligência e Verdade, Inteligência, Verdade e Certeza, na qual eu lembrava os componentes da ideia pura de ciência, tal como descritos por Edmund Husserl no seu livro Filosofia Primeira. Né? Em que ele dizia, a primeira condição é que exista um negócio chamado evidência. A evidência é a percepção direta de alguma coisa. Como, por exemplo, eu percebo que eu estou falando para vocês neste momento. Eu percebo que eu estou aqui. Se não existisse a evidência, todos os pensamentos seriam duvidosos. Mas a evidência só vale, evidentemente, para quem a tem. A testemunha do crime testemunhou o crime, viu o crime direto, então não precisa de prova nenhuma. Tá certo? E ela pode ser usada como um dos elementos de prova. Mas para quem não esteve lá, quem não viu nada, quem não tem o conhecimento da situação, necessita então do quê? De uma evidência indireta ou prova. A prova, então, consistirá de uma série de afirmações que têm uma conexão lógica com os dados apresentados pelas testemunhas e pela própria situação. Porém, esta conexão lógica, por sua vez, a conexão que você faz entre, digamos, duas premissas e uma conclusão. O famoso, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Esta conexão, por sua vez, é uma conexão de tipo lógico ou de tipo evidente? Se fosse uma conexão apenas de tipo lógico, portanto que indireta, precisaria outra prova e outra prova e outra prova, e assim por diante, indefinidamente. Isso quer dizer que a estrutura da prova lógica depende, por sua vez, da evidência. A evidência, então, é o objeto do conhecimento intuitivo direto. Né? Isso quer dizer o seguinte, a evidência é tudo. Porque a evidência te dá o fato, e a evidência te dá também a conexão entre os vários passos lógicos do raciocínio. Isso é a mesma coisa que dizer para vocês, a lógica nada prova. Nada, 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 nada. Ela só cria conexões entre afirmações, mas essa conexão tem que ser percebida intuitivamente, por sua vez. Então, daí eu concluo, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. O racional inteiro é baseado no intuitivo. Eu estou chamando de intuitivo aquele tipo de raciocínio, vamos dizer, que você faz não com elementos, com signos, com elementos criados pela sua mente, mas com os elementos da própria situação. Então isso é o que eu chamo de intuicionismo radical. Não existe conhecimento lógico, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Porque o racional não passa de uma conexão intuitiva entre elementos que já não são dados pelos fatos, mas que são dados mentalmente pelos conceitos que você criou. A conexão entre dois conceitos só pode ser percebida não logicamente, mas intuitivamente. Por exemplo, como é que eu percebo que
que um animal pertence a determinada espécie, eu tenho o esquema, a definição geral da espécie, e vejo que aquele indivíduo em particular se encaixa nessa espécie. Como é que eu posso perceber isso racionalmente? Não posso, só posso perceber intuitivamente. Então, isso quer dizer que o primeiro tipo de conhecimento, aquele que aparece no suor da palma da sua mão, é o único conhecimento que existe. O outro é apenas, vamos dizer, um esforço para você conquistar uma confiança subjetiva naquilo que você já conhece. O outro é um esforço de autopersuasão apenas. O outro é pura retórica. Estão entendendo? Isso quer dizer que a substância do conhecimento, ela é uma coisa de percepção individual direta, dificilmente transmissível. E aquilo que é transmissível, e que é objeto de prova, não é conhecimento. É um conjunto de esquemas mentais que se refere muito indiretamente ao conhecimento. E é por isso que hoje em dia, quanto mais as pessoas estudam, mais burras elas ficam. Eu li num livro a esse respeito o seguinte: uma vez chegou um sujeito num museu oferecendo uma estátua que ele dizia que tinha desenterrado na Grécia. Os camaradas mandaram testar, né, a pedra da estátua. Os químicos disseram: não, esta pedra de fato, esta pedra foi trabalhada muito antigamente, porque a superfície dela sofreu certas alterações que levam milênios para acontecer. Então essa estátua é genuína. Então já estavam comprando a estátua. Mas teve um cara um funcionário do museu que falou: tem alguma coisa errada nessa estátua. Eu não sei o que está errado, mas está errado. Eu não compro. Se vocês já pagaram, vocês peçam dinheiro de volta. E se não pagaram, não paguem. Os caras não tinham pago. Então peraí, então vamos esperar um pouco. Como o sujeito era um velho expert, eles decidiram esperar para ver o que acontecia. Ele sabia que tinha alguma inarmonia naquela coisa. Ele não sabia qual. Ele não sabia dizer qual. Ele estava percebendo, mas ele não tinha o nome. Tá? Ou seja, ele não tinha o símbolo mental para dizer o que ele estava percebendo. Mas ele estava percebendo corretamente. Depois de um tempo, ele conseguiu dizer o seguinte: dizer, olha, esta estátua, ela não tem um estilo, ela mistura vários estilos de várias épocas diferentes. Então ela não pode ser genuína. As pessoas não poderiam ter misturado vários estilos gregos na antiga Grécia. Só pode fazer isso hoje. Ora, a percepção desses estilos é também do primeiro tipo. Vamos chamá-lo intuitivo. Vai no sentido em que eu estou usando a palavra intuitivo. Tá? Ela só pode ser intuitiva. E para o sujeito mostrar isso para os outros, veja, precisaria que cada pessoa tivesse absorvido a história de cada um desses estilos longamente, não no papel, mas nos olhos, tivesse visto vários estados daquele estilo, aprendido a olhar as formas daqueles, e depois olhar aquela estátua e ver que todos aqueles estilos estavam presentes ali ao mesmo tempo. Isso é quase impossível, provar isso. E, no entanto, o sujeito estava se movendo no terreno da certeza mais exata, mais inconfundível que podia haver. Ele estava se movendo no terreno do quê? Dos dados reais. Bom, aos poucos começou, vamos dizer, a aparecer outras provas. Por exemplo, o atestado de compra da estátua que o sujeito tinha. Não, isso aí pertenceu a um fulano que depois encontrou em tal lugar, vendeu para mim, descobriu que o atestado era falso. Daí começou a aparecer milhões de provas e no fim se comprovou que a coisa era fake realmente. O que aconteceria se o museu, a diretoria do museu, em vez de acreditar no velho expert que só tinha a autoridade dos seus olhos, decidisse confiar na ciência química? Teria comprado a estátua fake por milhões de dólares. Está entendendo? E depois ia dar um inquérito, os caras iam perder emprego, ia ser uma desgraça. Está entendendo? Felizmente, no mercado de arte ainda existe isto. A autoridade do connoisseur. É o sujeito que não pode provar o que ele está dizendo, porque está tudo apenas na memória dele, na percepção dele. Ele não pode dar uma prova cientificamente válida. Mas isso não quer dizer que o conhecimento que ele tem seja menos preciso que o conhecimento científico. É muito mais preciso. Ele apenas não é facilmente transmissível. Então, por exemplo, dizer, vale para ele. Ora, mas o que tem a ver, vamos dizer, a validade intrínseca de um conhecimento com a autoridade social da sua transmissão? Hoje nós somos ensinados a confundir uma coisa com a outra. Nós achamos que aquilo que pode ser provado e verificado por várias pessoas, provas repetidas por várias pessoas, é mais confiável do que aquilo que você está vendo com os olhos da sua cara. E nós chegamos até o absurdo de achar que a ciência pode corrigir as nossas percepções. É claro que isso é uma alienação total. É claro que isso é totalmente irracional.